endividamento externo e a transferência de recursos reais ao exterior, setores público e privado na crise dos anos 80. A crise financeira do Estado brasileiro, que marca a agonia do regime militar na primeira metade dos anos 80, que se prolonga até os dias de hoje, está extremamente associada ao passivo acumulado pelo setor público, notadamente aquele decorrente do processo de endividamento externo ocorrido após o golpe militar de 64. Mais especificamente, a forma assumida pela crise nos anos 80 está indissolvivelmente ligada ao ciclo de endividamento externo, estatização da dívida, transferência de recursos reais ao exterior e a relação entre setores público e privado estabelecida nas diversas fases desse ciclo. É usual falar-se hoje da estatização da dívida externa brasileira, processo através do qual o Estado ampliou crescentemente sua participação no estoque da dívida contrariada junto a organismos financeiros e aos bancos privados internacionais. Contudo, as razões dessa ampliação de participação, que atingiu percentuais superiores a 80% em meados dos anos 80, ainda são objeto de controvérsia, quando não de incompreensões. Do nosso ponto de vista, a discussão apropriada do movimento da estatização deve partir da distinção preliminar de duas dimensões de processos devidamente realizados no espaço econômico nacional. Por uma parte, o endividamento externo precisa ser visto sob uma ótica microeconômica, vale dizer, os determinantes que induzem os agentes, empresas privadas e públicas, em geral, ao contratar. Nesse caso, consideradas as condições da oferta do crédito internacional, privilegia-se o âmbito da concorrência, da valorização dos capitais individuais, das decisões quanto aos portfólios e a sua forma de financiamento. Ressalta-se nessa ótica micro que nem sempre o tomador do empréstimo externo é o usuário das divisas correspondentes. Nesse caso dos empréstimos em moeda, pode ocorrer uma dissociação do crédito externo faz, às vezes, de instrumento de mobilização de recursos em moeda local para as empresas contratantes, ao mesmo tempo em que as divisas são vendidas aos agentes, que as demandas para a realização do pagamento no exterior. Por outra parte, o endividamento externo deve ser analisado enquanto componente da conta de capitais de balanço de pagamentos, nessa qualidade como financiador das transações correntes realizadas pelo país com o resto do mundo, ou como gerador de saldos serão acumulados sob a forma de reservas internacionais. Trata-se aqui da ótica macro que compreende os resultados agregados de todas as operações realizadas em moeda estrangeira pelos agentes econômicos residentes no país. É óbvio que os resultados de balanço de pagamentos, produto de um conjunto anárquico das decisões externas e externas, constituem um dos principais balizadores das próprias decisões das empresas tomadoras de empréstimos externos. Mas a sua influência sobre tais decisões não se dá diretamente através de mecanismos autocorretivos ou equilibradores. Ela é mediada pela ação regulatória estatal, que além de impor regras gerais para operações denominadas em moeda estrangeira, altera os preços relativos e age sobre as decisões individuais, com vistas a assegurar determinados resultados globais nas contas externas, compatíveis com outros objetivos na política econômica. Para exemplificar, não custa lembrar que após o golpe militar, durante os anos 70 e 70, as ações do governo brasileiro foram decididamente estimuladoras de entrada de capitais externos. Aliás, o combate à propalada xenofobia do governo João Goulart foi uma das principais bandeiras dos militares e de seus aliados e tinham um objetivo declarado de recompor um cenário amplamente favorável ao capital estrangeiro. Logo, depois do golpe, a legislação sobre os capitais forâneos foi modificada, com a inclusão, por exemplo, dos investimentos na base de cálculo das remessas de lucro. Ao mesmo tempo em que foram assustados ou resolvidos satisfatoriamente do ponto de vista dos interesses de capital estrangeiro, os processos de expropriação e nacionalização que envolviam empresas de capital externo.
Simultaneamente, adotaram-se medidas destinadas a viabilizar o ingresso massivo de capitais de empréstimos que começavam a se tornar abundantes no mercado de moedas. Ao lado de disposições específicas, foram fundamentais a instituição de correção monetária para ativos financeiros e a política de desvalorizações cambiais que permitiriam a prática de taxas de juros reais internas superiores às observadas no mercado internacional de crédito. A partir daí, executadas algumas conjunturas particulares e desprezadas eventuais diferenças de ênfase, as políticas cambiais monetárias eficazes foram conduzidas pelos governos militares de forma a garantir, no âmbito microeconômico, uma elevada atratividade às operações de empréstimos externos. A ação deliberada dos governos militares no sentido de estimular ou mesmo induzir as decisões empresariais a favor do crédito externo apoiou-se no plano macroeconômico na tese do hiato dos recursos reais, ou seja, na ideia de que o endividamento externo teria a função de financiar o déficit da conta de mercadorias e de serviços produtivos, que necessariamente acompanharia a trajetória do crescimento acelerado de uma economia atrasada. Feitas essas considerações preliminares, centremos a nossa atenção no exame das formas através da qual a dívida externa foi sendo progressivamente concentrada em mãos do Estado brasileiro e nos desdobramentos de tal processo na crise dos anos 80. Antes disso, como requisito das análises posteriores, façamos uma breve retrospecto da primeira fase do endividamento realizado sobre a égide do regime militar, de fins dos anos 60 e meados dos anos 70. Quando os empréstimos externos foram contratados basicamente pelo setor privado. É fácil perceber, desde logo, que o crédito externo representou, do ponto de vista microeconômico, uma alternativa de financiamento extremamente atraente às grandes empresas, em especial às filiais das corporações internacionais no período do boom expansivo. Em primeiro lugar, tais operações significaram uma ampliação do crédito a longo prazo, modalidade para o qual o sistema financeiro privado do México mostrou-se historicamente incapaz de atender no contexto de forte aceleração das inversões nas indústrias de transformação. Em segundo lugar, constitui uma forma de crédito de custos relativamente reduzidas dadas as condições da oferta internacional e os incentivos e subsídios governamentais. As filiais de empresas estrangeiras obtiveram, além disso, as vantagens adicionais, pois contaram com taxas de juros preferenciais contratadas diretamente por matrizes junto aos bancos internacionais. Mais ainda, as filiais de empresas estrangeiras substituíram volumes substanciais de investimentos diretos por empréstimos, dada a maior permissividade da legislação quanto às remessas do exterior nessa segunda modalidade de ingresso de capital. Afora, as operações contratadas diretamente por uma empresa junto a um banco internacional proliferaram também operações intermediadas por instituições financeiras locais. Através desse mecanismo, os bancos comerciais e os bancos de investimento internalizaram quantidades volumosas de recursos oriundos do sistema financeiro dos países excêntricos. Os bancos comerciais estrangeiros com filiais instaladas no país foram particularmente ágeis neste tipo de operação, repassando por fundos de suas respectivas matrizes para as empresas privadas com menor acesso direto ao mercado internacional de crédito. A elevada extratividade dessa forma de utilização de recursos na conjuntura do boom expansivo é atestada pela generalização com que o crédito externo foi contratado por empresas privadas dos mais diversos setores de atividade, notadamente da indústria de transformação. A tomada de empréstimos internos foi mais intensa na segunda fase do ciclo expansivo, a partir de 1970, quando esgotadas as margens de capacidade ociosa, o setor industrial brasileiro experimentou uma forte aceleração em sua taxa de inversão. Do ponto de vista agregado do balanço de pagamentos, a ausência de qualquer hiato de recursos reais mais significativo fez com que a contraface do intenso endividamento externo assumisse a forma de grande acúmulo de reservas internacionais. A estatização da dívida externa, processo de concentração progressiva do estoque de dívida da mão do Estado brasileiro, teve início em meados dos anos 60 e apresentou duas grandes etapas. Na primeira, que grosso modo entremeia os dois choques do petróleo, o aumento da participação estatal decorreu da maior participação das entidades públicas no fluxo anuais de novos empréstimos.
Nessa etapa, as empresas estatais foram o veículo por excelência da estatização. Na segunda etapa, teve início por época do choque de juros e do segundo choque do petróleo. As empresas estatais, acompanhadas agora por órgão da administração direta, ampliaram ainda mais seu peso no fluxo de novos empréstimos. Mas o que refere especificidade à segunda etapa é a transformação do Banco Central em depositário crescente de passivos, denominados em moeda estrangeira, seja através de transferência massiva de dívidas velhas contratadas originalmente pelo setor privado, seja através dos depósitos de projetos oriundos da sistemática de negociação instituída em 1982. Após a interrupção das linhas voluntárias de crédito, vejamos com mais detalhes. A primeira fase da estatização da dívida externa brasileira, conforme já assinalado, teve como característica-chave o crescente peso do setor público, especialmente das empresas estatais, nas contratações anuais de novo empréstimo externo. No tocante aos empréstimos em moeda negociados diretamente no termo, por exemplo, a participação do setor público passou de 35% a 74% para 60% em 78%. Quais os determinantes desse primeiro avanço? Para responder a essa indagação, convém lembrar, antes de tudo, que a economia brasileira apresentava por meados da década de 70, sob o impacto da crise internacional, claros sintomas de esgotamento do boom expansivo anterior, tais como desaceleração do crescimento do produto, perda de dinamismo das inversões privadas, fortes desequilíbrios no balanço de pagamentos, elevação das taxas de inflação. Por essa mesma época, o governo militar deslachava, segundo o PND, ambicioso programa substituidor de importações que visava dar um impulso definitivo à industrialização brasileira. Tal programa, que imputava papel de destaque às empresas estatais, a quem caberia a execução de projetos cruciais na área de infraestrutura e de insumos básicos. A viabilização da tarefa imposta às empresas estatais se daria mediante um esquema de financiamento cujos contornos foram definidos segundo critérios macroeconômicos e não de acordo com a lógica microempresarial. Na verdade, o esquema de financiamento desenhado pelo governo militar atendeu a objetivos globais de política econômica e privilegiou uma fonte de recursos, a saber, o crédito externo. A justificativa macroeconômica para essa opção repousou, como sempre, na tese do hiato de recursos reais. As empresas estatais, ao recorrerem massivamente ao endividamento externo para prover fundos em moeda local, aos seus projetos estariam proporcionando ao país o ingresso das divisas tão necessárias para fazer frente ao déficit na conta de mercadorias e de serviços produtivos. Argumentava-se também, por suposto, que as condições quando os volumes, prazos e custos dos créditos externos eram perfeitamente adequadas às necessidades dos projetos financiar compatíveis com o fluxo necessário das empresas estatais. É certo que a consecução dos objetivos declarados quanto ao balanço de pagamentos supõe a contar com a participação de capitais privados. Recorde-se que o grande capital privado, notadamente as filiais dos grupos internacionais, já havia tido papel de liderança no endividamento externo realizado no período imediatamente anterior. Entretanto, não obstante nas novas medidas de estímulo ao aprofundamento do endividamento privado, mecanismos éticos circulados antes da Instituição 472, diferencial de taxas de juros e etc., o comportamento das empresas privadas foi de cautela tendo em vista tanto o novo cenário internacional como a desaceleração da taxa de crescimento por inversões privadas. Postos esses elementos, que situam o quadro no qual se deu o primeiro avanço da estatização da dívida, é necessário dirigir agora nossa atenção para o papel crucial que o endividamento externo das estatais jogou nas formas de gestão
e de solidarização de distintos interesses privados promovidos pelo governo militar de então. Na verdade, a opção por essa alternativa de mobilização financeira conferiu vários graus de liberdade à ação estatal, numa conjuntura de acirramento de disputas por recursos públicos. O exemplo mais conspícuo é dado pela política de preços e tarifas das estatais que, desobrigada de assegurar fundos para os investimentos, foi operada principalmente como instrumento de combate à inflação e como mecanismo de concessão de subsídios ao setor privado via mudança de preços relativos. É notória, no período, a contenção dos preços e tarifas dos setores de infraestrutura e daqueles produtores de insumos de uso generalizado que, curiosamente, estavam no núcleo mesmo no segundo PND e demandavam vultuosos recursos para suas inversões. Outro exemplo eloquente é proporcionado pela destinação dos fundos mobilizados pelo BNDE no período. A utilização massiva de crédito externo por parte das empresas estatais permitiu que o reforço financeiro atribuído ao BNDE PIS/PASEP fosse direcionado sob a forma de crédito subsidiado quase que exclusivamente aos capitais privados. Um último exemplo mostra que, enquanto as empresas estatais aumentavam o seu endividamento junto aos bancos privados internacionais, o governo central ia ampliando a faixa de créditos subsidiados para a agricultura, para a indústria exportadora, para as pequenas e médias empresas, etc. Em seu conjunto, os subsídios e incentivos concedidos na área federal passaram de 3% como proporção do PIB em 73 para 7,6% em 80. Concluído o endividamento externo, jogou papel fundamental na alavancagem financeira estatal, permitindo que a tentativa de reordenamento da estrutura produtiva fosse sendo conduzida concomitantemente à solidarização de um amplo leque de interesses privados e receptores dos fundos públicos subsidiados. É óbvio que um dos principais custos dessa opção foi um acúmulo de um elevado passivo denominado em moeda estrangeira por parte das empresas estatais, cujo potencial desequilibrador foi se manifestar plenamente na crise cambial da virada da década. A segunda fase do processo de estatização da dívida externa brasileira teve início em 79 e se prolongou até meados da década de 80. Nessa etapa, o setor público ampliou ainda mais sua participação nos fluxos anuais de novos empréstimos, chegando a atingir um percentual próximo a 90% das tomadas diretas realizadas no termos da Lei 4131. Mas a singularidade desse período está no uso intensivo dos mecanismos de defesa contra o risco cambial colocados pelo Banco Central à disposição do setor privado, sob a forma dos depósitos registrados em moeda estrangeira, DRNE, e na transformação de fato do Banco Central em tomador de empréstimos junto a bancos internacionais de depósitos de projetos. Como resultado desses novos movimentos de estatização, o estoque de depósitos denominados em moeda estrangeira no passivo do Banco Central atingiu a cifra de 27 bilhões no final de 85. Para iniciar a discussão específica dessa segunda fase da estatização da dívida, é necessário lembrar que, do ponto de vista internacional, o período que estamos tratando foi marcado por um cenário extremamente adverso para os países periféricos, conforme os atestam o choque do petróleo e dos juros, a recessão das economias capitalistas centrais, a ruptura do mercado internacional de crédito para os países não cêntricos, a reentrada do FMI e etc. A crise internacional impôs à economia brasileira um progressivo estrangulamento cambial manifesto, de início em acentuados desequilíbrios em transações correntes, dados o peso de petróleo na pauta de importações e o volume da dívida contratada a taxas flutuantes.
financiados parcialmente por créditos de médio e curto prazo e parcialmente através da queima de reservas internacionais. Por essa época, os grandes bancos credores com carteiras repletas de ativos crescentemente duvidosos e com problemas de funding já iniciavam a redução de volume, o encurtamento dos prazos e o aumento dos spreads dos empréstimos para países considerados de alto risco. Batista, 83. A crise cambial culminou em fins de 82, com a interrupção do fluxo de crédito bancário internacional para os países atrasados e teve como desdobramento mais importante as negociações globais da dívida e a das políticas de ajuste do setor externo impostas pelo quartel dos bancos credores e pelo FMI. Ao longo do período em tela, a economia brasileira transitou de uma posição de absorvedora de recursos externos para uma posição de exportadora líquida de capitais ao exterior mediante a geração de mega superávites comerciais. O avanço da estatização da dívida externa ocorrida no período, tema que nos interessa mais de perto, decorreu em larga medida da própria crise cambial, das políticas de ajuste da negociação com o quartel dos bancos e com o FMI. Se não vejamos a resposta inicial do governo militar ao agravamento dos desequilíbrios entre as ações correntes foi a tentativa de induzir um maior volume de contratação de créditos externos. Entretanto, as condições adversas de oferta de crédito formou-se um complicador pelo lado da demanda interna, a saber, os capitais privados que já haviam uma atitude de relativa cautela passaram a um claro comportamento de fuga de passivos denominados em moeda estrangeira. A explosão dos juros internacionais, a instabilidade cambial do país, o movimento errático da política econômica e a recessão que se iniciou em fins de 1980 explicam o desinteresse das empresas privadas pela contratação de créditos externos. A opção do governo militar, uma vez mais, foi de utilizar a exaustão às empresas estatais e alguns órgãos públicos de administração direta, inclusive estados e municípios, como veículos de contratação de novos empréstimos externos. Esses novos empréstimos, com prazos e custos cada vez mais desfavoráveis, pouco ou nada tiveram a ver com os projetos de inversão das estatais, se tornaram escassos no contexto da crise, destinando-se fundamentalmente a propiciar divisas a nível macro, para fazer frente aos desequilíbrios do balanço de pagamentos. Ao endividamento das empresas estatais, veio juntar-se um novo canal de estatização da dívida externa brasileira, a saber, a transferência massiva ao Banco Central de dívidas ainda a vencer contratadas originalmente pelo setor privado. Na verdade, as empresas privadas fugiram não só dos novos contratos, mas também dos velhos, ou seja, daqueles assumidos ao longo dos anos 70 e com parcelas ainda a vencer. Por esse período, e isoladamente dos momentos que antecederam as maxi-valorizações do cruzeiro, os mecanismos hedge foram largamente utilizados e constituíram importante peça no ajuste financeiro, realizados pelos capitais privados. No reverso da medalha, ao financiarem as autoridades monetárias em moeda local, o DRME significava a transferência ao Estado das obrigações contratuais denominadas em moeda estrangeira, numa conjuntura de súbita elevação dos juros internacionais e dos custos cambiais das operações. O último conduto da estatização da dívida externa brasileira foi instituído em fins de 82, quando das negociações com o cartel dos bancos credores e com o FMI. Além de intensificar as tendências antes assinaladas, a renegociação global deu origem a um novo mecanismo, os depósitos e projetos através do qual o Banco Central acabou fazendo as vezes de tomador final de empréstimos internos. Como é sabido, a renegociação determinou a importante modificação das relações micro e macro no processo de endividamento externo do país. A partir de então, os bancos credores, atuando de forma especialmente cartelizada, passaram a definir a priori uma determinada disponibilidade global de crédito ao Brasil e a
impor políticas internas que assegurassem os superávites comerciais violadores daquelas cotas restritas de financiamento. Nesse processo, o volume e as condições de crédito a ser contratado pelo país em um dado período de tempo para financiar a parte dos juros e financiar as amortizações passaram a ser acordados diretamente entre o quartel, os bancos e o governo brasileiro, sem interveniência dos agentes individuais tomadores de crédito externo. Como consequência dessa mudança nas relações micro e macro, surgiram as figuras dos depósitos e projetos dos reempréstimos, pelos termos de acordo. Pelos termos de acordo, os recursos externos contratados sem a prévia definição do mutuário final ficariam depositados junto ao Banco Central, em nome dos respectivos credores. Durante o período do depósito, todos os encargos contratuais seriam de responsabilidade do Banco Central. Ao mesmo tempo, foi facultado aos bancos titulares das contas a livre movimentação dos recursos para aplicação em operações de crédito a tomadores finais internos em empréstimo. Dada a fuga dos capitais privados dos passivos denominados em moeda estrangeira, os recursos dos projetos 1 e 2 tiveram duas destinações principais: ou foram reemprestados às empresas estatais, submetidas a forte estrangulamento financeiro, como será discutido a seguir, ou permaneceram por largo período depositados junto ao próprio Banco Central, que às vezes fez de tomador final. Estávamos aqui na culminância do processo de estatização da dívida externa brasileira. Antes de passarmos à discussão das consequências desse processo, façamos um breve balanço dos principais pontos levantados. Conforme visto, a primeira etapa do processo de estatização ocorreu na segunda metade dos anos 70, decorreu do padrão de financiamento imposto pelo governo militar às empresas estatais responsáveis pelos projetos segundo o PND. Tal opção, ao alargar as bases de mobilização financeira estatal, permitiu o direcionamento dos recursos subsidiados a um amplo leque de frações do capital privado e contribuiu, por essa via, à legitimação do próprio regime militar. Contudo, os choques do petróleo e dos juros cobraram um elevado preço por essa opção. As empresas estatais, já fortemente endividadas, em moeda estrangeira, sofreram o impacto da escalada dos juros e das valorizações de campo realizadas no âmbito do esforço exportador. Diferentemente das empresas privadas, que rapidamente e com apoio governamental desenvolveram mecanismos de ajuste patrimonial e financeiro, as empresas estatais se viram forçadas a um endividamento em bola de neve, submetidas, uma vez mais, a restrições impostas pelo governo central. Tais empresas tornaram-se prisioneiras de uma situação patrimonial e de liquidez crescentemente deteriorada. Enquanto as empresas de capital privado, notadamente as filiais de grandes grupos estrangeiros e as voltadas à exportação, tornavam-se aplicadoras líquidas em ativos financeiros, as empresas estatais, como será discutido, foram empurradas rumo à inadimplência generalizada. Mas não só as estatais operaram como absorvedoras do custo da crise. O governo central, através do DRM, junto ao Banco Central, assumiu parcela expressiva do passivo associado ao crédito externo. Os capitais privados, ao anteciparem a liquidação de suas dívidas, fugiram de choques do câmbio e dos juros transferidos, transferindo seus efeitos para o passivo não monetário da autoridade monetária. Mas ainda, dados os termos da renegociação com o cartel dos bancos credores, coube ao Banco Central bancar diretamente o custo do giro de um estoque crescente de débitos externos. Verifica-se, portanto, que a estatização da dívida externa constitui um poderoso instrumento de socialização do ônus da crise, do comprometimento dos fundos públicos a favor da preservação do capital bancário internacional e das frações privilegiadas do capital privado. Mas não só as estatais operaram como
e absorvedoras do custo da crise. O governo central, através do DRM junto ao Banco Central, assumiu parcela expressiva do passivo associado ao crédito externo. Os capitais privados, ao anteciparem a liquidação de suas dívidas, fugiram dos choques do câmbio e dos juros transferindo os seus efeitos para o passivo não monetário da autoridade monetária. Mais ainda, dados os termos de renegociação com o quartel dos bancos e credores, coube ao Banco Central bancar diretamente o custo do giro de estoque crescente de débitos externos. Verifica-se, portanto, que a estatização da dívida externa constitui um poderoso instrumento de socialização do ônus da crise de comprometimento dos fundos públicos a favor da preservação do capital bancário internacional e das operações privilegiadas do capital. Que a estatização da dívida externa constituiu um poderoso instrumento de socialização do ônus da crise, do comprometimento dos fundos públicos a favor da preservação do capital bancário internacional e das operações privilegiadas do capital privado em operação do país. Passemos agora ao exame de algumas implicações desse processo. Lembramos, para iniciar a discussão, que a economia brasileira ingressou, a partir de 83, em uma nova fase nas suas relações econômicas externas, tornando-se remontadora líquida de custos reais para as economias capitalistas avançadas. Com efeito, a geração de mega superávites comerciais foi a principal resposta de nossa economia. Estrangulamento imposto pela crise internacional e pela cessão dos fluxos de capital bancário dos países cêntricos. As transferências de recursos reais ao exterior trouxe, por sua parte, várias consequências para a economia brasileira, dentre as quais interessa-nos destacar aquelas associadas à estatização da dívida externa. Antes de tudo, devemos ter presente, a nível micro, que a remessa de recursos ao exterior é feita por entidades públicas, empresas estatais, órgãos de administração direta ao Banco Central, que se tornaram responsáveis por quase a totalidade da dívida externa e logo por suas obrigações contratuais. Ao mesmo tempo, as entidades públicas pouco contribuem para a geração direta das divisas a serem remetidas. Só o exportador é produzido por capitais privados e adquirido pelo setor público, mediante a interveniência de um montante equivalente em moeda local. Tal transferência interna de recursos não suscitaria maiores problemas desde que a estatização da dívida externa tivesse sido acompanhada por um processo redistributivo a favor do setor público, como uma forma de propiciar os saldos em moeda local para a aquisição dos dólares a serem remetidos ao exterior. Contudo, por paradoxal que possa parecer, o setor público, ao invés de ampliar, perdeu posição relativa na renda interna do país no período considerado. De acordo com os dados da contabilidade nacional, que excluem as empresas estatais, a perda de posição relativa fica evidenciada, antes de tudo, pelo comportamento da carga tributária bruta em relação ao PIB, que caiu de 25% em 1980 para 22% em 1985. A despeito da redução dos subsídios observada no período, a pressão dos juros das dívidas externas e internas fez com que a carga tributária líquida caísse de 12,1% do PIB em 1980 para 9,7% em 1985. Dada a relativa rigidez das despesas de custeio, a poupança do setor público já estava em níveis relativamente baixos em 80, desapareceu em 85. Assim, a transferência de recursos reais ao exterior teve como contrapartida uma drástica redução de capacidade de investimento do setor público brasileiro no período. Não é necessário uma longa descrição para notar que o estrangulamento fiscal financeiro do setor público foi agravado pelo próprio formato das políticas públicas de ajuste voltadas à geração dos saldos comerciais. Para ficar em apenas 3 exemplos, basta citar o impacto das políticas ativas de câmbio e de juros sobre os níveis inflacionários e os níveis de produto. Ir por essa via sobre a carga tributária bruta. Os efeitos de juros reais sobre o custo da dívida interna, cujo estoque cresceu significativamente como produto da própria política de ajuste e, finalmente, a renúncia fiscal. Decorrente da política de fomento, a exportação com suas consequências sobre a carga tributária. Vejamos agora, com um pouco mais de minúcias, os efeitos de transferência interna de recursos sobre as empresas estatais.
Como é sabido, tais empresas têm baixa participação direta na geração do saldo exportador, dado o seu papel histórico de fornecedor de infraestruturas e de insumos básicos aos capitais em operação no país. No modelo histórico do desenvolvimento brasileiro, desde a construção do chamado tripé dos anos 50, as estatais foram moldadas a um tipo de atuação voltada quase exclusivamente ao mercado interno. O intenso endividamento experimentado pelas empresas do governo a partir de meados dos anos 70 não modificou substancialmente sua forma de inserção na estrutura produtiva do país de tal maneira que o crescimento das obrigações em moeda estrangeira, decorrente do estoque de dívida externa, da subida dos juros internacionais e das valorizações cambiais, não foi acompanhado por um maior potencial exportador. Logo, as empresas estatais tornaram-se liquidamente deficitárias em suas transações, denominadas em moeda estrangeira. Simultaneamente, mostram-se incapazes de gerar saldos em moeda local para aquisição de divisas faltantes. Essa incapacidade de gerar recursos para fazer frente às remessas ao exterior foi determinada, por sua vez, pelas formas através da qual o governo central administrou tanto os preços das tarifas das estatais como a transferência de recursos do Tesouro para essas empresas. As tarifas e preços dos serviços e bens públicos, que já vinham sendo manejadas como peça da política anti-inflacionária, sofreram uma nova queda real a partir de 1983, agora com vistas a proporcionar uma relação câmbio-custo favorável do drive exportador. É emblemático, a respeito, o comportamento dos preços dos setores de energia elétrica e de siderurgia, fortemente reduzidos no período, como resultado da política de preços e tarifas. As receitas operacionais reais do setor produtivo estatal situaram-se na média do triênio, cerca de 10% abaixo dos valores observados em 80. A insuficiência na geração dos recursos próprios não foi compensada por uma maior transferência de recursos do Tesouro. Este teria sido um arranjo entre o setor público capaz de ressarcir as empresas estatais por sua contribuição compulsória aos objetivos das políticas macroeconômicas, a solidarização de interesses privados e a socialização do ônus da crise através da ostentação da dívida. Independentemente de outras considerações alocativas, por exemplo, a desestruturação financeira das empresas estatais poderia ter sido evitada por um maior porte de recursos do Tesouro, a quem caberia bancar os benefícios e favores concedidos através das estatais. Todavia, essa alternativa de financiamento não se verificou. Pelo contrário, o Estado brasileiro, defrontado como visto com um progressivo estreitamento do seu raio de ação fiscal financeiro, aprofundou a política de cortes, reduzindo os recursos transferidos às estatais. No triênio 1973, os recursos reais transferidos pelo Tesouro às empresas estatais sofreram uma redução média de 46% em relação aos montantes transferidos em 1980. Submetidas a tais restrições, as estatais foram obrigadas, para a geração de saldos em moeda local, a reduzir as despesas não financeiras e a ampliar a captação de recursos de terceiros. Pelo lado das despesas, dois itens chamam a atenção. Em primeiro lugar, destaca-se o comportamento da massa de salários e de encargos sociais, que apresentou uma queda real da ordem de 30% em relação aos valores observados em 1980. Em segundo lugar, o estrangulamento financeiro implicou a deterioração da capacidade de investimento das empresas estatais. No triênio 83-85, os investimentos sofreram cortes expressivos, situando-se em média 40% abaixo dos níveis verificados em 1980. Isso significa que a remessa dos recursos reais ao exterior teve como uma de suas contrapartidas principais a paralisia relativa das inversões em infraestrutura e insumos básicos, área de atuação por excelência das estatais. Quanto aos recursos de terceiros, as empresas estatais impedidas de disputar o crédito interno tornaram-se clientes cativos das operações de empréstimo oferecidas pelas credores internacionais. Mas, dados os limites globais de crédito impostos no programa de ajuste, tais operações foram insuficientes. Para evitar a exploitação da inadimplência generalizada, parte das responsabilidades acabou sendo transferida às autoridades monetárias, empréstimos ponte concedido pelo Banco do Brasil. Ao mesmo tempo que as estatais ampliavam contabilmente o seu endividamento de curto prazo, o triênio 83, os créditos de curto prazo estatais chegaram a representar, em média, cerca de 28% dos créditos totais
contra 4% no triênio. A análise desenvolvida até aqui procurou mostrar, por um lado, como o processo de estatização da dívida externa representou um poderoso mecanismo de valorização e preservação de diferentes frações do capital privado, e, por outro, de que forma a transferência de recursos reais ao exterior teve um efeito devastador sobre as finanças do governo e das empresas estatais na primeira metade dos anos 80. Foi destacado ao longo da exposição que a face interna do problema da transferência esteve determinada pela seguinte dicotomia: encargos de dívida externa, da responsabilidade eminentemente pública, a estatização da dívida, e saldos de exportação gerados essencialmente pelo setor privado. Cumpre agora explorar, sob outro ângulo, o segundo termo da dicotomia antes assinada. É certo que os exames da propriedade do capital das empresas exportadoras brasileiras mostram um predomínio quase que absoluto de empresas de capital privado, nacional e estrangeiro. Contudo, e aqui o ponto de grifar, a atividade exportadora comandada por capitais privados tem atrás de si toda uma gama de subsídios e incentivos que significam, em última instância, uma massiva transferência de recursos públicos aos capitais que operam no setor. É sabido que os governos militares empreenderam diferentes ações no sentido de fomentar e diversificar as exportações do país, notadamente na primeira metade dos anos 80, quando a busca de expressivos superávites comerciais sobrepõe a todos os demais objetivos da política econômica. É sabido também que os saldos comerciais surgiram e cresceram com a efetiva contribuição das exportações de bens industrializados, cuja participação na pauta de vendas externas cresceu cerca de 57% em 80 para 60% em 85. Cabe não esquecer, entretanto, que as exportações de manufaturados contaram baixo rol de incentivos, dentre os quais vale assinalar as operações de drawback, o crédito prêmio à redução de impostos de renda, as isenções tributárias, os incentivos financeiros pré e pós-embarque e o programa BEFIX. Tais incentivos, plenamente utilizados, atingiriam um montante equivalente a cerca de 60% do valor FOB das exportações de manufaturados no período 1980 e 1985. Por outra parte, estimativas aproximadas indicam que a política de incentivo teria provocado uma transferência anual de recursos públicos ao setor exportador da ordem de 3% do PIB, período considerado bom tempo. Os repasses de fundos públicos aos capitais privados do setor exportador não se limitaram aos incentivos e subsídios proporcionados diretamente pelo governo central. Outros mecanismos foram acionados, dentre os quais cumpre destacar a política de preços e tarifas das estatais. Conforme visto, tais preços e tarifas sofreram por forte redução real na primeira metade dos anos 80, como parte das políticas de ajuste então implementadas. Além de operar como instrumento anti-inflacionário, essa redução visou subsidiar indiretamente as exportações através de mudança dos preços relativos de alguns insumos cruciais para a atividade exportadora. Exemplos com piscos são dados pelo aço plano barato, favorecendo as importações da indústria automobilista, pela energia elétrica subsidiada, beneficiando as exportações de alumínio, pela nafta barata, estimulando as exportações de produtos químicos. Mas é possível ir mais adiante no exame das relações entre o setor público e os capitais privados do setor exportador. Já foi visto que a aquisição das divisas se faz no contexto de total constrangimento fiscal e financeiro das entidades públicas, queda da carga tributária, redução real de preços e tarifas, desaparecimento da poupança governamental, corte dos investimentos, implicando a ampliação da dívida interna a juros reais crescentes. Ora, quais foram os beneficiários da expansão da dívida imobiliária interna? Foram exatamente aqueles segmentos e frações de capital que conseguiram, no contexto da crise, manter ou ampliar sua rentabilidade, como é o caso das manufaturas de exportação. Ao invés de destinar-se seus ganhos para a ampliação substantiva da capacidade produtiva, tais segmentos passaram a valorizar seus recursos mediante aplicações financeiras altamente lucrativas, tornando-se credores de um setor público cada vez mais endividado. Pela via da dívida interna, estabeleceu-se então um novo canal de transferência de fundos públicos para a valorização dos capitais privados do setor exportador. Concluindo, a dicotomia antes apontada em encargos externos públicos versus saldos comerciais privados é enganosa, pois oculta os maciços
fundos públicos transferidos aos capitais privados para a produção do saldo exportador. Na verdade, o setor público subsidia a produção de divisas e reaparece no segundo momento como comprador por excelência das divisas produzidas. Curiosamente, para dizer o mínimo, a aquisição das divisas se faz pelo preço de mercado, permanentemente atualizado, valorizado pela política cambial dos ajustes, ignorando por completo os subsídios antes concedidos. Não bastasse isso, o setor público ainda assegura a valorização financeira dos lucros apropriados pelo setor exportador, mediante a expansão contínua de sua dívida imobiliária interna. Novamente aqui, temos uma clara demonstração da assimetria que rege a relação entre os setores públicos e privados nos ajustes externos dos anos 80. A crise fiscal financeira do setor público permanece no centro do debate sobre os rumos do capitalismo no Brasil nesse final do século. Evidentemente, a discussão dos temas impregnada de thatcherismo, impregnada de forte conteúdo ideológico, alimentada pelos ventos reagonímicos do thatcherismo e das transformações recentes nos países socialistas, como consequência, o foco das análises é direcionado muitas vezes para a contraposição entre os setores públicos e privado, com base no suposto antagonismo, onde as ações voluntaristas e populistas do primeiro redundariam em atrofia do segundo e, por essa via, e prejuízos para o conjunto da sociedade. Tal abordagem ressalta as virtudes alocativas distributivas dos mercados e propugna o estado mínimo do ideário liberal dos séculos atrás. Contudo, o exame do caso brasileiro mostra-se que as questões revelantes são de outra natureza. Não se trata, como visto, de opor público ao privado, mas sim de aprender as formas de articulação público-privado. E o ciclo de endividamento externo, estatização da dívida, transferências de recursos reais ao exterior é emblemático a respeito. Evidencia de uma forma absolutamente clara como os diferentes segmentos do capital privado apropriaram-se dos fundos públicos, seja em suas ações defensivas na crise, seja em suas ações ativas na redefinição dos espaços de valorização no contexto de ruptura e de rearranjo externo. Nesse sentido, a desestruturação fiscal e financeira do Estado é a parte integrante das profundas modificações porque passa o capitalismo brasileiro a partir da crise do final dos anos 70. Na verdade, tais transformações assentadas na busca permanente de uma posição comercial superavitária e em transferências maciças de recursos reais ao exterior, impõe-se uma restrição quase que absoluta à continuidade da ação estatal dos modos históricos do pós-guerra, ao mesmo tempo em que reduzem dramaticamente as possibilidades do exercício, no futuro próximo, de políticas econômicas e sociais ativas voltadas à promoção de um modelo de crescimento que contempla a nova formalização internacional e a um novo padrão distributivo das riquezas produzidas.